A mim me disseram que devia escolher um texto e que depois falaríamos sobre o texto, ou sobre este e aquele que acabou de ser lido. Ou melhor, falaríamos sobre Saramago. Acho que é melhor assim. À vontade. E porque este centenário foi a comemoração de muitos anos da vida de Saramago e da entrega de Saramago a Portugal e ao mundo, acho que era bom começarmos, ou neste momento intercalarmos, o cantarmos os parabéns a você, a Saramago. Porque foi um ano em que nós celebramos muitos anos da vida dele. No dia dos anos e ao longo de todo o ano que marcou um século. Então ajudem-me. Parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos. Ora bom, eu vou ler não um, mas dois trechos. Se for muito longo, acenem-me e eu corto. Porque são diferentes. Um tinha-me sido sugerido por quem sabe disto muito mais do que eu sei. E o outro ocorreu-me agora. E, portanto, é sempre um perigo ocorrer em cima da hora. Ora, então vamos ao primeiro. E ele tem a ver... Quem é que aqui já leu Saramago? Bom, muito bem. Pronto, chega. O outro texto contava como Baltasar e Belimunda e Baltasar viam o mundo do alto. E sonhavam e voavam, e sonhavam e voavam. Este texto, primeiro, é sobre o baixo. O que se passava cá em baixo. Terra solta, pedrisco, calhau, que a pólvora ou o alveão arrancaram ao pedernal profundo. Esse pouco transportam, por mão de homem, os carrinhos, enchendo o vale com o que se vai arrastando e arrasando o monte ou extraindo dos novos caboclos. Para o entulho de maior porte e arrastado, peso anda os carros grandes, chapeados de ferro, que os bois e as bestas puxam sem mais pausa que carregar e descarregar. Aos andaimes, pelas travejadas rampas de madeira, sobem homens, as pedras suspensas do jugo, que sobre os ombros e a nuca lhes assenta. Para sempre seja louvado quem inventou o xinguiço, alguém a quem lhe doía. São trabalhos já ditos, que mais facilmente se recapitulam por serem de força bruta. Porém, é causa da sua reiteração não consentir que esqueçamos o que por tão comum e de tão mínima arte se costuma olhar sem mais consideração, que distraidamente vermos os nossos próprios dedos escrevendo assim de um modo e outro, ficando oculto aquilo que faz sobre aquilo que é feito. Muito melhor veríamos e muito mais se olhássemos de alto. Por exemplo, pairando na máquina voadora sobre este lugar de Mafra, o passeado monte, o conhecido vale, a ilha da Madeira que as estações escureceram de chuva e sol, e alguns tabuados apodrecem já, o derrubamento das árvores no Pinhal de Leiria e nos termos de Torres Vedras. E Lisboa, os fumos diurnos e noturnos dos fornos de tijolo e cal, que entre Mafra e Cascais são centenas. Os barcos que outros tijolos trazem do Algarve e de entre Douro e Minho, e os vão descarregar Tejo adentro por um canal aberto a braço ao cais de Santo António do Tujal. Os carros que por Monte Chique e Pinheiro de Loures trazem estas e outras matérias ao convento submajestado.
E aqueles outros que carregam as pedras de Pero Pinheiro, não há melhor miradouro que este onde estamos. Não faríamos dela grandeza da obra, ideia da grandeza da obra, se o padre Bartolomeu Lourenço não tivesse inventado a passarola. A nós nos sustentam no ar as vontades que Blimunda juntou dentro das esferas de metal. Lá embaixo, outras vontades andam, presas ao globo terra pela lei da gravidade e da necessidade. Se pudéssemos contar os carros que se movem por estes caminhos de ir e voltar, próximos ou mais longe, chegaríamos aos 2.500. Vistos daqui, parece que estão parados. E por ser tão pesada a carga. Mas os homens, se os quisermos ver, têm de ser de mais perto. Este é o primeiro trecho que conta como de cima é impressionante, eles foram voando, de onde vêm os materiais da obra, como é pesado o esforço do transporte, como é preciso o xinguiço é uma espécie de almofada assente nos ombros para efetivamente suportar o jugo, o peso das pedras. E agora aquela que me ocorreu, indevidamente, que é mesmo a parte final do livro, mesmo o fim. Milhares de léguas andou Blimunda, quase sempre descalça. A cada dia os seus pés, a sola dos seus pés tornou-se espessa, fendida como uma cortiça. Portugal inteiro esteve debaixo desses passos. Algumas vezes atravessava a raia de Espanha, porque não via no chão qualquer risco a separar a terra de lá da terra de cá. Só ouvia falar outra língua e voltava para trás. Em 2 anos foi das praias e das arribas dos oceanos à fronteira. Depois recomeçou a procurar por outros lugares, por outros caminhos. E andando e buscando, veio a descobrir como é pequeno este país onde nasceu. Já aqui estive, já aqui passei, e dava com rostos que reconhecia. Não se lembra de mim? Chamavam-me voadora. Ah, bem me lembro. Então, achou o homem que procurava? O meu homem, sim, esse não achei. Ai, pobrezinha. Ele não terá aparecido por aqui depois de eu ter passado? Não, não apareceu. Nem nunca ouvi falar dele por estes arredores. Então cá vou. Até um dia, boa viagem, se o encontrar. Encontrou-o. 6 vezes passara por Lisboa, esta era a 7ª. Vinha do sul, dos lados de Pegões. Atravessou o rio quase noite. Na última barca que aproveitava a maré. Não comia há quase 24 horas. Trazia algum alimento no alforje, mas de cada vez que ia levá-lo à boca, parecia que sobre a sua mão outra mão se pousava e uma voz lhe dizia: não comas, que o tempo é chegado. Sob as águas escuras do rio via passar os peixes a grande profundidade, cardumes de cristal e prata, longos dorsos, escamosos ou lisos. A luz interior das casas coava-se através das paredes, difusa como um farol no nevoeiro. Meteu-se pela Rua Nova dos Ferros, virou para a direita na igreja de Nossa Senhora da Oliveira, em direção ao Rossio. Repetia um itinerário de há 28 anos. Caminhava no meio de fantasmas, de neblina que eram gente. Entre os 1000 cheiros fétidos da cidade, a aragem noturna trouxe-lhe o da carne queimada. Havia multidão em São Domingos, archotes, fumo negro, fogueiras. Abriu caminho, chegou-se
às filas da frente. Quem são? Perguntou uma mulher que levava uma criança ao colo. De 3 sei eu. Aquele além e aquela são pai e filha que vieram por culpas de judaísmo. E o outro, o da ponta, é um que fazia comédias de bonifrates e se chamava António José da Silva. Dos mais, não ouvi falar. São 11 os supliciados. A queima já vai adiantada. Os rostos mal se distinguem. Naquele extremo, arde um homem a quem falta a mão esquerda. Talvez por ter a barba enegrecida, prodígio cosmético da fuligem, parece mais novo. E uma nuvem fechada está no centro do seu corpo. Então Belimunda disse: vem. Desprendeu-se a vontade de Baltazar 7 sóis, mas não subiu para as estrelas, se à terra pertencia e a Belimunda. Bom, e agora vamos falar um bocadinho sobre, porque são textos complementares. Um texto que foi lido pela vossa colega fala do voar, do ir mais além, da felicidade de partilhar o amor. E de, com o amor, partilhar o que era único. Como sabem, a passarola nunca voou. Mas não interessa. Voou porque sonhou que ia voar. E à sua maneira voou. As nossas passarolas voam muitas vezes sem voar. E o que interessa é que voem. E então, na vossa idade, que voem muito, muito tempo e muito alto. E ali se conta o prazer ilimitado dessa experiência. O texto que eu li, e foi o segundo, é o contrário, é o real. São os milhares e milhares e milhares que carregaram para que houvesse a obra monumental. É a terra, é a realidade da terra. E a vida é feita disso. De passarolas e de sofrimentos na terra. E naquela altura, sofrimentos muito sofridos, como imagino. O terceiro é outro tipo de sofrimento, é o sofrimento nas ideias, nas convicções, na maneira de pensar, que é daquele tempo, mas é de todos os tempos. É a tolerância contra a intolerância, é a capacidade de aceitar os outros contra a incapacidade de aceitar, pela própria lógica da vida, que é vista de uma certa maneira, ou por ser uma época em que muitos viam dessa maneira, ou por ser uma outra época em que uma parte considerável vê dessa maneira. Ora bom, eu agora vou passar a provocador, que é a minha função, é a minha vocação como professor. O professor é um provocador. O professor tem de provocar a curiosidade, tem de provocar o ir além, tem de ser um rebelde, um insatisfeito, sempre. Bom, e aquilo que eu pergunto, porque é por aí que é mais fácil começar, é olhando para Saramago e o que leram de Saramago, por exemplo, Memorial do Convento, porque é que Saramago vos marcou ou não marcou? E porque é que marcou tanta gente e foi lido por tanta gente e tanta gente gostou de Saramago? Porquê? O que é que há nele? Vamos lá ver se cada um de vocês diz uma palavra que signifique porque é que Saramago foi tão importante para tanta gente em todo o mundo, mas em particular em Portugal. Tu, porquê? Levanta-te, para eles ouvirem. Porque ele diz a verdade de maneira que nós entendemos à maneira dele. Ora bom, ouviram? Não. Porque ele diz a verdade de forma que nós entendemos à maneira dele. Isto é curioso porque há 3 ideias aqui. Primeiro, ele diz a verdade. Isto é, ele fala da verdade. E a verdade significa ele contar, e escreveu muito sobre a terra que somos. Ele percorreu Portugal e escreveu sobre o Portugal que conheceu. A história que tivemos, ele muitas vezes escolheu temas históricos. Depois, de uma forma que entendemos,
Quer dizer, sabem que esse foi um dos pontos mais discutidos sobre Saramago. Saber se nós entendemos facilmente Saramago. E eu acho que a resposta é uma resposta mista. Depende de cada qual. Há quem entenda facilmente Saramago, há quem entenda com mais dificuldade Saramago. Mas eu acho que ele quis escrever para que fosse entendido. Ele achava que a melhor maneira de escrever para que fosse entendido era escrever como se fala, aqui um bocadinho com as expressões daquele tempo, mas como se fala numa linguagem coloquial, que ele muitas vezes gostava de comparar com a linguagem do povo e às vezes até mesmo do povo rural, do campo. E por isso ele não usava os pontos, nem os pontos parágrafos. Ele usava normalmente o texto corrido. Nós é que pontuamos. Tu pontuaste, eu pontuei, porque tirando os casos em que ele coloca uma maiúscula, aquilo é seguido. Como muitas vezes o povo fala, de seguida. Não para cada frase corresponder a uma ideia ou um número pequeno de ideias. Mas depois tu acrescentaste, mas da maneira que ele escrevia ou entendia. E por isso é que se dividiram as opiniões. É que ele entendia que a melhor forma de escrever era assim. Ele pontuava onde entendia que devia pontuar. Em muitos casos correspondia ao ritmo de leitura daqueles que percorriam os seus textos. Noutros casos não correspondia. Não correspondia porque estavam habituadas as pessoas a ter outro tipo de pontuação. Parar aqui, parar acolá. Ou porque os termos que utilizava eram um bocadinho mais difíceis. Aqui não havia, nem no teu texto, nem nos textos que li, palavras muito difíceis. A não ser o xinguiço e uma outra palavra que já não se usa muito hoje e que eram muito da época, ou que se pode associar à época. Mesmo nas localidades. Monte, Achique, havia verdadeiramente essa mistura. É uma explicação esta. Outra explicação para gostar de Saramago. As coisas que ele falava no passado, os temas que ele abordava, são os mesmos temas que nós abordamos agora no presente. Ora bom, esta é uma boa razão. Os temas que ele tratava no passado são os temas que continuam atuais no presente. Todos os grandes escritores se definem por si, e são grandes, precisamente porque, ao tratarem de temas que até podem localizar no tempo, aqui era Dom João V, podia ser mais tarde, podia ser mais cedo, teve a conquista de Lisboa, teve momentos desde o início da nossa nacionalidade, a viagem do elefante a Roma, por aí adiante. Mas, sobretudo, há temas que são primeiro intemporais e depois universais. Intemporais, porque repetem-se de forma aparentemente diversa no tempo. Os que mandam, os que são mandados. Aquilo que há de positivo na vida e o que há de negativo. As alegrias e os sofrimentos. As causas ligadas à paz e à guerra, à tolerância e à intolerância. E depois são universais. São da história de Portugal, embora aparentemente diversas no tempo, mas são de várias áreas do globo. E por isso ele acabou por ser traduzido tantas vezes e ser admirado e sentido por pessoas muito diferentes daquelas que o leram em primeira mão em Portugal e que eram os portugueses. Outra razão. Microfone, não. Aquela que é microfone não quer falar. Bom, então, também é legítimo isso.
Bom, e quando pensam... diz tu. Eu acho que é um bocado também por causa da sua autenticidade, porque aposto que ele nem sempre foi tão conceituado. Por exemplo, acho que deve ter sido várias vezes renegado até por causa dessa questão da pontuação, e acho que apesar disso ele continuou e provou o seu lugar. Acho que também é um bocado isso. Bom, no fundo aqui a grande qualidade seria a persistência, a determinação, a consistência, quer dizer, de Saramago. Saramago escolheu um caminho, aqui falou-se da pontuação, mas podia ser um de vários caminhos na sua criação literária, e era teimoso, era muito teimoso. Não era teimoso. Teimoso é uma forma... Era muito determinado. Muito determinado. Como sabem, Saramago escreveu quando era novo, pouco, veio a descobrir-se mais tarde que tinha escrito, porque ele foi muito limitado, muito contido, muito humilde, se quiserem, muito cuidadoso na divulgação e publicação desses primeiros escritos. E depois aparece como escritor numa fase da vida mais adiantada. Não aparece publicamente, aos 18, aos 17, aquele jovem escritor, aos 25, aos 22, 24, 26. E, portanto, a sua obra é concentrada num número limitado de décadas. E já com uma maturidade afirmada. E é evidente que ele é muito determinado naquilo que escolhe para escrever, na forma como escreve. Eu vou contar-vos um episódio que se passou comigo. A certa altura, Saramago telefona e diz assim: ó professor, eu venho convidá-lo para lançar um livro meu. Vai ter como companheiros de lançamento o presidente Mário Soares e um professor de filosofia da Universidade de Lisboa, portanto, da minha universidade, o José Barata Moura, que depois foi reitor da Universidade de Lisboa. E o livro chama-se Ensaio sobre a Cegueira. Bom, eu leio o livro, gostei imenso do livro, já vos vou dizer porquê. E chegámos ao dia do lançamento, não falámos os três entre nós, sequer para ajustar o que cada um tratava de tudo o que lhe passasse pela cabeça. E foi na FIL, sabem, em Lisboa, junto ao Tejo, a antiga Feira das Indústrias. Não é a nova FIL, é a velha FIL, no auditório maior. Estava cheio. E estava muita gente da política, muita gente da cultura, muito expectante acerca dessa obra de José Saramago. E fala primeiro Barata Moura. E Barata Moura faz uma análise filosófica do texto. A história, no fundo, se não a leram, é de que, de repente, numa sociedade que era pacífica, feliz, maravilhosa, começa a haver um surto de cegueira, e é ver como a sociedade reage perante esse surto. Primeiro nega, tenta omitir, tenta ocultar, não sabe como lidar com a realidade, e depois aquilo torna-se avassalador e passa a dominar a vida da sociedade. E já é impossível negá-lo. É impossível negá-lo. Bom, o que é que se passa? E, portanto, José Barata Moura veio, sobretudo, analisar, do ponto de vista filosófico, ou filosófico-psicológico, se quiserem, a nossa percepção, a realidade, e a relação entre a percepção e a realidade, a reação perante as várias percepções, por aí. Depois eu fiz e o presidente Mário Soares fizemos uma análise mais política da obra. Política da obra foi como quem diz, aqui está um tema universal, mas é um tema muito atual. E o tema muito atual é o tema das sociedades em mudança
e das sociedades abertas e tolerantes em mudança, como de vez em quando se tornam intolerantes. Estranhamente, há uma espécie de involução, andam para trás, se tornam intolerantes. E há como que uma cegueira no ver a realidade, há o que se quiser, uma descolagem da realidade. O presidente Mário Soares era um homem que tinha feito a sua vida sempre na base da luta pela liberdade e a democracia. Sempre. Como sabe, lutou contra a ditadura, lutou durante um período muito intenso da Revolução, lutou depois em democracia, fez um longo percurso, quase que fechou o circo nesse longo percurso. Mas para ele, o sistema mais próximo da perfeição era a democracia representativa. Quer dizer, os eleitores existem, devem participar, devem ser ativos na participação, escolhem os representados e eles são responsáveis perante eles. E é fundamental haver democracia representativa, se não houver essa, não há nenhuma. Via naquele ensaio um sinal de pessimismo, de ceticismo, de crítica acerca das democracias representativas, isto já foi há uns anos largos, foi no começo do século, salvo erro, e estava muito irado com isso. E, portanto, zangou-se com o seu grande amigo José Saramago, zangou-se entre aspas. Sabe que são os zangas intelectuais, quer dizer, interpelou, mas como é que é possível alguém, direta ou indiretamente, poder, numa obra, colocar em questão aquilo que são as virtualidades do sistema democrático representativo? Eu, que era naturalmente a figura mais discreta no meio naquele trio, fiz uma análise dizendo o seguinte: de facto, isto tem uma mensagem. Isto não é um puro exercício de criação literária. Se é que há exercícios de criação literária pura. O escritor é sempre um escritor localizado no tempo e no espaço, que tem uma biografia, tem uma visão do mundo, e mesmo quando está no exercício mais distante da realidade, não está. Basta que haja muitos que o leem e que pensem ou entendam ou sintam que não está. Essa é a riqueza da leitura da obra literária e da obra de arte em geral. E, portanto, eu disse, de facto, isto retrata uma realidade que começa a ser clara em várias sociedades contemporâneas, podia ser de qualquer tempo, de forma diferente, mas está a acontecer e coloca problemas complicados. De facto, a cegueira política, de várias maneiras, para além da felicidade dos sistemas, e, portanto, de alguma maneira, eu, entre aspas, defendi José Saramago, dizendo que, diabo, isto não é propriamente um sacrilégio, é uma forma de, através da criação literária, colocar um tema que é um tema de outros tempos, mas é um tema deste tempo também. O tempo mostraria como era um problema deste tempo. Mais tarde. Mas eu confesso-vos que a audiência estava passada. Passada neste sentido muito comezinho, não esperava aquele tipo de obra e aquele tipo de análise da parte de alguém que era pressuposto ser entusiástico e sem limites relativamente a determinadas fórmulas ou a determinados modos de organização. Como é que ele podia colocar? E lembro-me que a assistência saiu em silêncio. Era uma assistência muito alinhada politicamente e saiu em silêncio dizendo ou pensando como é que é possível que um dos nossos melhores tenha dúvidas ou tenha ceticismos ou angústias. Ora bom, mas essa é a criatividade própria de quem escreve.
E quem escreve, como aqui alguns de vocês deram a entender, preocupado em muitos dos seus textos, para não dizer na maioria dos seus textos, com determinadas causas, com determinados desafios, com realidades novas na sociedade ou nas sociedades que nos rodeiam. É surpreendente, é surpreendente. Mas é muito positivo que seja surpreendente. Houve quem dissesse que era um apelo, por exemplo, ao voto branco, era um apelo ao voto nulo, era um apelo a uma crítica antissistémica. Não era. Era apenas uma chamada de atenção, cá está, para questões que se colocam, e se colocam num tempo, noutro tempo, noutro tempo. Bom, quem mais ainda gosta de Saramago? E porquê? Eu acho que ele se distingue não só pela estrutura textual, como falámos há bocado, em termos de pontuação, mas também do conteúdo, e uma vez que ele utiliza metáforas e dicotomias, como estávamos a falar há bocado, em relação ao facto do voo ser caracterizado pelas coisas boas, sonhar e amor, e a terra significam os sofrimentos e a dor dos humanos. Este é um ponto muito interessante. Saramago intercala, quer dizer, no meio dos seus textos, trechos que são mais próximos da descrição, às vezes crua, da realidade, com metáforas, com alusões, com sugestões, com imagens que vão muito para além da realidade. E isso acontece muitas vezes de modo inesperado. Eu não sei se vocês que leram Saramago leram assim a eito, ou se pararam às vezes no meio da leitura. A mim acontecia-me parar a meio da leitura, para tentar agarrar o que eu entendia que podia ser um sentido subliminar, quer dizer, algo que está escrito e algo que está subjacente ao que está escrito. E é sugerido porque está escrito. E pode ser uma sugestão, 2, 3, 4 sugestões diferentes. E parava para dizer, eu estarei a perceber exatamente todo o alcance do que ele quer dizer. Isto acontece com todos os escritores e acontece de forma mais flagrante com os escritores mais ricos, mais elaborados, ou conseguem uma maior mundividência. E é verdade, isso também se passava com Saramago. Mais razões. Já são muitas e boas. Já são muitas e boas. Um homem que quis conhecer e conheceu palmilhando o seu país. Um homem que quis estudar e estudava meticulosamente a história. Numa exposição organizada agora pelo Centenário, descobriu-se que ele ia até aos pormenores de saber se era verdade que naquele dia, naquela época, tinha ocorrido aquilo, se é verdade que o peso era aquele, se é verdade que a técnica utilizada era aquela. Socorria-se de especialistas na matéria para construir. Há um lado de Saramago que veio agora ao de cima, que é o lado oficinal. Ele funcionava de uma maneira oficinal. Não era aquele tipo de criador ou de criativo que de repente, derrompante, escreve e qualquer coincidência ou não com a realidade, aquilo é possível ou é impossível, aquilo ocorreu naquele dia ou não ocorreu, podia ter ocorrido, não, é irrelevante ou é pouco relevante. Não. Fazia parte da sua formação profissional e da sua cabeça, da sua forma de pensar e pensar o mundo, preparar-se para a escrita de uma obra. Preparar-se, fazer disso um trabalho oficinal primeiro, depois passado à escrita. Não há dois escritores iguais. Há os de rompante, há os que são de rompante e depois corrigem longamente os seus textos, andam para a frente e para trás, sei lá,
o Essa de Queiroz, já ouviram falar, para trás, por aí, para a frente, para trás. Há os que preparam antes e depois querem projetar aquilo que prepararam para ficar blindado no que depois é publicado. Ele era desse género. Há um lado que ele próprio, aliás, não negava, que é de juntar ao lado criativo, à componente criativa, uma componente de trabalho preparatório. Isso define-o muito. Define-o muito. Na literatura contemporânea temos alguns exemplos disso. Sim, sobretudo quando tratam temas históricos, como ele tratou várias vezes. Mas é outra característica de Saramago. O rigor com que procurava preparar os seus textos. Mas depois queria eu perguntar, e alguém me responda, o que é que acham de Saramago? Ele é um escritor essencialmente frio ou é caloroso na escrita? O que é que acham? Porque eu já ouvi várias opiniões sobre essa matéria. Ou depende, ou é as duas coisas ao mesmo tempo. Tem um lado de quem vibra e tem um lado de quem se distancia naquilo que escreve. Eu acho que ele no geral é frio, só que de vez em quando vemos um pouco um lado mais irónico, o que nos dá aproxima-nos do escritor. E pronto, acho que é um bocado... Outro bom ponto. Uma forma muito própria de Saramago de se aproximar afetivamente é a ironia. Ele é de facto de uma ironia praticamente presente sempre, embora dispersa nos seus textos, mas corresponde a uma capacidade de, ao mesmo tempo, ser distanciado, mas se reaproximar pela ironia das pessoas. É verdade. É muito bem visto. E, como sabem, discute-se muito se a obra é o retrato do autor ou se são coisas completamente separadas. O que é que acham? No caso de Saramago, a obra é o retrato do autor ou não? É uma realidade, o autor é uma coisa e a obra é outra. Bom, como ninguém dá a resposta, eu dou. Posso? Não, a obra é o retrato do autor. Diz tu concordas com isso? Ou não? Eu diria sim que a obra é o retrato do autor, porque sempre que alguém diz, por exemplo, quando Saramago reclamou no livro da cegueira sobre a cegueira das sociedades, implicitamente, ou até de maneira explícita, está lá a dizer que ele acha que isso é um problema, que é mau e que isso existe nas nossas sociedades. E então é por isso que acho que a obra pode ser imparcial, mas vai sempre ter um pequeno pedaço do autor. Eu concordo plenamente. No caso dele não é um pequeno, é um grande pedaço. Há autores que cultivam géneros diferentes, têm fases muito diferentes, mas isso mesmo também corresponde aos seus percursos de vida, em que se pode dizer que há uma separação maior ou menor da obra do autor. Aqui, José Saramago, não. Ele foi um militante de certas causas, foi um militante na sua vida e foi um militante na sua obra. E, portanto, naturalmente, com a riqueza própria da criação literária. E, nesse sentido, é muito o retrato da forma como ele via as pessoas, as sociedades, os valores e como os assumia. E eu penso que as suas entrevistas, quando era chamado a explicar a sua obra, eram muito o retrato disso também. Quer dizer, ele admitia isso como uma realidade. Como todas as pessoas ao longo da vida
foi tendo experiências diferentes e desafios diferentes, mas há uma grande ligação entre a pessoa e a obra. Isso é um facto. Agora, outra pergunta mais difícil, sobretudo em relação a uma pessoa com a repercussão única que teve, à sua maneira, Saramago. Acham que a obra de Saramago ultrapassa os limites temporais, isto é, os limites do tempo em que foi escrita? Ou não? Já tem ultrapassado. Já ultrapassou, mas ultrapassará claramente esses limites, sim ou não? Sim. Porquê? Os temas que ele escreve acho que vão ser temas que vão sempre passar para o futuro, para o presente, todos. Acho que vai ser algo intemporal, acho que vai ser algo que vai sempre acontecer, que vai ser sempre falado. Sim, os temas que trata são temas que acabam por ganhar, como se disse no início, uma universalidade e uma intemporalidade que torna relativamente fácil o nós prognosticarmos que noutros tempos e noutros lugares haverá sempre quem encontre um significado muito especial na obra de Saramago. Sabe que isto, há escritores, e bons escritores, que têm fases assim. São escritores que são... Na minha vida já aconteceu isso, na minha geração, que eram muito famosos e diziam muito numa certa época, depois parecia que estavam ultrapassados e decorridos uns anos, ou melhor, umas décadas, redescobriu-se aquele escritor ou aquela escritora, verdadeiramente nunca tinham desaparecido, mas que eram vistos com outros olhos, mas uns outros olhos que valorizavam imenso aquilo que tinham escrito. Eu penso que no caso de José Saramago, isso também é inevitável. É dizer, não vai sequer desaparecer, vai manter-se e vai projetar-se em sociedades aparentemente diferentes, em tempos completamente diversos. Quem mais quer dizer alguma coisa sobre José Saramago na escola que o tem como patrono? Porque o patrono de uma escola é alguém que dá um significado à escola. Por exemplo, para jovens. Para os mais jovens, diz tu. Ao contrário do José Saramago ser muito criativo e muito imaginário, criar livros e também fazer muita história da portuguesa. Cá está. Ele recordou numa síntese, quer dizer, de uma forma muito simples, muito o que foi dito, mas que é muito importante. O que lhe devemos a José Saramago de recordar a história portuguesa, momentos diversos da história de Portugal, de dar uma interpretação sobre essa história e, ao mesmo tempo, fazer de um modo que projeta para além de Portugal e projeta para além do tempo de que fala. Aquele tempo existe, ele quer que exista rigorosamente, mas podia não existir. Ser outro tempo diferente, os sentimentos eram os mesmos, as paixões, os ódios, as subordinações, as explorações, os poderes, as alegrias, as tristezas, os valores afirmados ou não afirmados, mantêm a sua atualidade. Ora bom, posto isto, para a vossa vida, agora vou ser um bocadinho mais genérico, pego em José Saramago, qual é a importância de ler livros? Porque essa era uma preocupação de José Saramago e de muitos outros que escrevem porque acham que é importante escrever. Livros são cultura e conhecimento e, portanto, é extremamente importante continuarmos a ler ao longo da vida toda, não só para nos conhecermos a nós próprios, mas para conhecermos o resto do mundo e para abrirmos horizontes.
Ouviram? Os livros abrem horizontes, contam histórias. Noutro tempo contavam histórias que de outra forma ninguém saberia que existiam. Hoje há outros meios de comunicação, mas os livros continuam a chegar onde outros meios não chegam. Quer naquilo que contam, quer na forma como contam, na profundidade como contam. E tu ias dizer? Microfone. Eu pessoalmente eu adoro ler livros e acho que cada livro que nós lemos traz-nos uma cultura diferente, mas também ensina-nos como ver a nossa vida de outra maneira, como é que nós podemos enfrentar os nossos problemas ou pronto, diversas partes do nosso dia-a-dia. E a nível cultural e a nível de outras culturas e países, acho que também nos ensina bastante e é isso, basicamente. Bom, é a mesma ideia dita de outra forma. E eu chamaria a vossa atenção para isto, para também não me alongar muito. Pensem em duas coisas de uma forma muito simples. Eu, à medida que fui ensinando, eu ensinei durante 40 e tal anos, comecei por ensinar de uma forma e depois acabei a ensinar de outra. Mas isso é outra conversa. Bom, primeira razão pela qual o ler é fundamental. Ler é conhecer mais coisas, mais acontecimentos, mais factos, mais pessoas, mais experiências, muitas das quais não conhecerão tão bem de outra forma. Podem conhecer de repente num apontamento televisivo ou no YouTube ou numa coisa, em mensagens cada vez mais curtas, porque o audiovisual é cada vez mais curto, são segundos, são poucos minutos. O livro permite-lhes todo o tempo do mundo e aprofundarem aquilo que de outra forma é muito breve. Quanto mais souberem, mais rica é a vossa vida. O que distingue as sociedades avançadas das menos avançadas são as pessoas. É a formação das pessoas. Não é o ter petróleo, nem gás natural, nem vento, nem água, nem para os renováveis. Não. É a capacidade de pegar nisso e criar não só riqueza, como qualidade de vida para as pessoas. E isso passa por quem? Pelas pessoas. Ainda não se descobriu maneira de os robôs substituírem as pessoas. E nas pessoas há uma diferença abissal, que é as pessoas que têm mais conhecimento, as que têm menos conhecimento. Se eu tenho mais conhecimento, eu posso comparar vários caminhos. Se eu só conheço um caminho, se eu conheço só 2 caminhos, se eu conhecer 10 caminhos, tenho maior probabilidade de escolher melhor o meu caminho no dia-a-dia. Isso vai acompanhar-vos durante toda a vida. Sabem menos, e por isso é que as sociedades onde há desigualdades económicas e sociais, e desigualdade desde logo no acesso à educação, são sociedades mais atrasadas do que outras. As outras chegam onde as primeiras não chegam, demoram mais tempo a chegar. Mas depois há uma razão muito prática adicional. Não sei se já notaram, vocês vão passar a vossa vida em sociedade, não são ilhas. Vão construir a vossa vida com os outros e através dos outros. Gostem muito ou pouco disso. É assim. É assim. E aí vocês vão ter de dialogar com os outros. Dialogar umas vezes de forma agradável, outras de forma desagradável, umas vezes tendo de obedecer a e não gostar, outras vezes mandando e gostando ou não gostando, outras vezes cooperando, outras vezes discutindo para chegar a uma solução razoável. Quanto mais lerem, maior é não só o vosso conhecimento, como o conhecimento da maneira de falar com os outros. Quem lê mais conhece mais palavras.
Quem lê menos conhece um número muito limitado de palavras. Quando eu há bocado disse que comecei a ensinar de uma maneira e depois acabei de outra, apesar do esforço para não mudar muito, é que eu, quando ensinava para um grupo restrito de alunos, num tempo em que se lia razoavelmente, eu podia usar palavras que sabia que eles percebiam. Se eu falar para um auditório muito vasto, sobretudo naqueles auditórios que não é o caso aqui, em que há grandes desigualdades no conhecimento daquilo que se está a dizer, eu tenho de reduzir o número de palavras que utilizo. Progressivamente. E isso empobrece. Empobrece as ideias e empobrece a comunicação entre as pessoas. E empobrece e torna mais difícil. Com menos palavras, provavelmente nós radicalizamos mais as nossas posições. E esse é um grande desafio do diálogo, é manter o diálogo e a tolerância para além dos apelos do não diálogo e da intolerância. Para isso, não são só precisas ideias, muitas ideias são precisas palavras. Palavras. Isso vocês muitas vezes não notam, as pessoas não notam. Mas é possível, e cada vez mais no tempo digital nós encontramos palavras novas, que são formas de abreviar outras palavras, e com isso vivemos bem. Vivemos bem, mas vivemos de uma forma menos rica, menos dialogante e menos tolerante. Depois de termos disparado uma dessas palavras altamente abreviadas, sem ter pensado duas vezes que havia outras formas de manter o diálogo em curso, depois dissemos, e agora, como é que eu engulo? Isto já não é o tempo em que se mandava postais ou cartas. Não. Clicado o mail, está clicado. Clicada a mensagem, está clicada. E depois de clicada, o que é preciso refazer a vida para desclicar, para descomplexar. Vejam como nas coisas mais pequenas da vossa vida é importante ler. É importante ler. É importante ler Saramago, é importante ler os autores, todos eles, e vai havendo gerações cada vez mais jovens de autores. É importante ler prosa, é importante ler poesia, é importante nunca deixar de ler. Bom, e eu terminaria agradecendo à vossa escola o ter tornado possível este diálogo e sobretudo, dizer-vos o seguinte: vocês vão viver para aí 100 anos, se não for mais. Portanto, vejo que a ideia vos agrada. Eu também me agradaria imenso ter essa perspectiva quando tinha a vossa idade. Tirem o maior proveito da vossa vida. E uma forma de tirar proveito é ler. Quando quer que seja, como quer que seja, o que quiserem ler. Se gostam de Saramago, então continuem a ler Saramago, que é uma magnífica escolha também.